Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio vota nesta quinta-feira o processo de abertura de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Não é uma votação impeachmentando o prefeito, mas é a abertura da discussão, da investigação e da avaliação das denúncias feitas, que é legítimo, que é democrático, que deve ser feito. Denúncia não é sentença e eu acho que cabe a essa casa apurar aquilo que foi denunciado. Vereador que integrou missão humanitária revela o que presenciou em Beirute. Nós chegamos lá num ambiente muita confusão ainda, né? Os libaneses não tinham ainda conseguido adequar o seu sistema de saúde para aquela explosão de tudo, explosão de pacientes, explosão de traumas graves. E nós chegamos num momento em que as coisas estavam ainda quentes, né? E a cultura de portas fechadas. O Teatro Municipal é o tema da primeira reportagem da série sobre as instituições culturais localizadas na Cinelândia que continuam a promover atividades sem presença do público. A nossa visita guiada aqui dentro do teatro sempre foi um sucesso. Nós esperamos poder retomá-la ainda esse semestre, aqui presencialmente, mas com certeza o tour virtual passa a ser um ativo que nós vamos atualizando sempre, porque o mundo quer visitar o Teatro Municipal e a internet possibilitou isso. Não saia daí, a gente volta já. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a votação de abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella prevista para esta quinta-feira na Câmara Municipal do Rio. Para que o pedido de afastamento seja aprovado, é necessária a maioria simples. Nessa quarta-feira, alguns vereadores comentaram sobre a expectativa da votação. A decisão do presidente da Câmara foi publicada no Diário Oficial. O vereador Jorge Felipe decidiu levar o pedido ao plenário após pareceres favoráveis da Procuradoria e da Secretaria-Geral da Mesa Diretora. O Legislativo Carioca recebeu 2 pedidos de cassação de Crivella, um assinado pela deputada estadual Renata Souza, do PSOL Rio de Janeiro, pré-candidata à Prefeitura do Rio, e o outro de autoria do vereador Átila Nunes, do DEM, Rio de Janeiro. O que foi revelado pela imprensa, né, na história dos guardiões do Crivella, evidentemente se trata de uma ilegalidade, né? Ou seja, você usar cargos em comissão, que na realidade são extraquadros, né? Para contratar cabos eleitorais que ficam na porta de hospitais municipais, impedindo que o cidadão faça sua denúncia para a imprensa, ou seja, isso é inacreditável. Eu estava em dúvida até um determinado momento, quando, na realidade, foi revelado que ali, de fato, havia, né, no grupo de WhatsApp, né, desses guardiões do Crivella, o celular do prefeito, e que o prefeito, através desse celular, inclusive, incentivava a atuação desses guardiões toda vez que eles conseguiam calar, né, o cidadão na hora de dar uma entrevista, denunciando os maus tratos ali em frente ao hospital. Ali, para mim, ficou claro que era, sim, além de uma ilegalidade, mas era uma ilegalidade promovida e orquestrada pelo próprio prefeito, cabendo, obviamente, nesse caso, dar prosseguimento à investigação, né, ao processo de impeachment. A abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella foi solicitada com base na reportagem Guardiões do Crivella, exibida pela imprensa, que mostra o uso de servidores comissionados para impedir o trabalho de jornalistas em unidades de saúde do Rio. O prefeito Marcelo Crivella divulgou uma nota de esclarecimento. No dia 6 de janeiro de 2020, entreguei ao presidente Bolsonaro uma denúncia de gravíssimos fatos praticados no fim do ano passado
pelas organizações Globo, que, atuando como verdadeiro partido político de oposição, disseminavam falsamente o caos na rede municipal de saúde e, pior, que o Hospital Albert Schweitzer e o Pedro II estariam com atendimentos suspensos. Uma inacreditável e inconsequente fake news, porque esses hospitais nunca fecharam um minuto sequer. Desde então, cidadãos comparecem às portas de unidades de saúde para esclarecer e orientar os usuários, evitando assim que alguém manipulado pelas falsas informações da Globo corra algum risco de morte. Quanto à população se referir às organizações Globo com o termo Globo lixo, isso não ocorre apenas na porta dos hospitais. Veja agora esses vídeos que estão na internet. A realização deste exame... A presença... Licença aqui que eu tô fazendo. A Globo é um lixo! O Bolsonaro tem razão! Portanto, não cabe a mim a acusação de que seria responsável por esse constrangimento que as organizações Globo sofrem durante as suas reportagens. Desde há muito tempo a população tem identificado que a Rede Globo de televisão utiliza de artifícios antidemocráticos para atender às suas ambições, como também prestigiam afetuosamente aqueles que a ela se subordinam, como foi o caso do governo Cabral. Afirmo que vou governar até o último dia, pautado pelo sagrado interesse do povo, sem recuar, sem me agachar e sem temer. O que a população espera é que a nossa magistratura haja com a mesma bravura e independência para investigar as graves denúncias de evasão de divisas de milhões de dólares realizadas pelos donos da Globo. A votação do processo de abertura do impeachment está prevista para a sessão plenária desta quinta-feira. Para que o pedido seja aprovado, é necessário maioria simples dos vereadores presentes. Acho que as denúncias são significativas, tiveram uma repercussão imensa junto à população. As redes sociais não falam de outra coisa. E eu acho que essa é uma forma de impulsionar não só a presença dos senhores vereadores, mas acatando a denúncia, o pedido de apreciação do impeachment. Não é uma votação impeachmentando o prefeito, mas é a abertura da discussão, da investigação e da avaliação das denúncias feitas, que é legítimo, que é democrático, que deve ser feito. Denúncia não é sentença e eu acho que cabe a essa casa apurar aquilo que foi denunciado. Como todo o processo de impeachment, você envolve alguns fatores, né? Entre eles, você tem, né, de fato, alguma ilegalidade ocorrida, isso aí, ou seja, que são os pré-requisitos jurídicos, vamos dizer assim. Então, nesse caso, atende completamente. Em segundo, você tem a questão da popularidade, né, daquele governante. No caso, ele tem que ter uma alta impopularidade, que é o caso do Crivella, né, uma administração altamente rejeitada pela população. E o terceiro, você tem que ter, na realidade, uma adversidade dentro do parlamento contra aquele governante. E talvez seja esse o único requisito, vamos dizer assim, que ainda não está muito evidente. Se falta, né, talvez pode acontecer de faltar esse ingrediente na hora, de fato, de dar prosseguimento ao pedido de impeachment, ou seja, pode ser que dentro das articulações, já não é de hoje, né, que todos sabemos que muito espaço foi aberto, né, para alguns vereadores dentro da máquina municipal. Então, agora, na realidade, vai ser, né, o grande teste para ver se, de fato, essas articulações conseguem impedir, né, o avanço de mais esse pedido de impeachment. O Rio de Janeiro já tem 3 candidatos oficiais à prefeitura da cidade. O Partido Democratas confirmou nesta quarta-feira o nome de Eduardo Paes para concorrer à sucessão do prefeito Marcelo Crivella. O anúncio foi feito após uma convenção virtual que também definiu os candidatos do partido para a disputa de uma cadeira na Câmara Municipal. O Partido Novo também já tem um nome oficial para concorrer à Prefeitura do Rio. Trata-se do engenheiro e empresário Fred Luz, que foi escolhido através de uma convenção online. Já o PSC homologou o nome da juíza Glória Heloísa como candidata do partido para a disputa da Prefeitura do Rio.
E o vereador Dr. João Ricardo foi um dos integrantes da missão humanitária que o governo brasileiro enviou à cidade de Beirute, no Líbano. No dia 4 de agosto, uma explosão provocou a morte de quase 200 pessoas e deixou milhares de feridos. De volta ao Rio, o parlamentar conversou com a nossa reportagem. Foram 10 dias mergulhados na tragédia. Os 6 médicos que seguiram do Rio para Beirute numa missão humanitária viram de perto o que chocou o planeta pela TV e internet. A explosão que deixou pelo menos 178 mortos, 300 mil desabrigados e provocou um prejuízo de 15 bilhões de dólares. Da equipe fazia parte o médico João Ricardo Ribas Júnior, que também ocupa uma das cadeiras da Câmara de Vereadores do Rio. Olha, foi uma experiência muito positiva, né? Muito cansativa também. Nós chegamos lá num ambiente bem... muita confusão ainda, né? Os libaneses não tinham ainda conseguido adequar o seu sistema de saúde para aquela explosão de tudo, explosão de pacientes, explosão de traumas graves. E nós chegamos no momento em que as coisas estavam ainda quentes, né? Como cirurgião geral, a gente conseguiu atuar como é que eu posso te dizer? Na fase 2, né? Os pacientes mais graves tinham sido operados, o que nós tínhamos que fazer então agora é uma alimentação daquilo que tinha sido feito, né? Então nós trabalhamos em 2 hospitais, sendo que o segundo hospital que nós atuamos, os pacientes eram transferidos de outras unidades, de outras instituições de saúde do Líbano, para que nós pudéssemos resolver lá. Então a nossa equipe tinha cirurgião plástico, um cirurgião plástico experiente, bastante atuante, uma neurocirurgião, uma intensivista, eu como cirurgião geral e outros 2 colegas que faziam a parte mais de geral, né? Então nós atendíamos pacientes que vinham referenciados para a nossa unidade, para poder desafogar e dar um pouco de folga para as equipes cirúrgicas que estavam assoberbadas, né? Nos hospitais, a equipe encontrou uma realidade muito parecida com a brasileira. Eles passam por muitas dificuldades, né? O sistema deles ele é pressionado já por guerras, por um número elevadíssimo de refugiados. Você vê mais de 10% da população do Líbano é composta por refugiados que vieram da Síria e da Palestina. E isso sobrecarrega muito o sistema, um sistema que não consegue avançar. Mas os colegas médicos de lá, todos eles têm formação, a maioria deles tem formação europeia, americana, e isso facilitou muito, né? Nós chegamos lá e eu fiquei bastante satisfeito que eles foram muito receptivos à nossa experiência. Eles ouviram muito aquilo que nós tínhamos a dizer e fazer com relação a traumas graves, né? Isso me deixou bastante satisfeito. O nosso sistema sempre foi sobrecarregado também. Nós passamos por uma melhora importante nesse ano do nosso sistema de saúde, principalmente o municipal, mas nós também sempre fomos sobrecarregados, né? Agora que a gente está dando uma respirada melhor. O sistema do Líbano é muito parecido, né? A sobrecarga deles é constante, a falta de insumos e equipamentos é constante. A gente viu equipamentos já mais antigos nos hospitais, inclusive nos maiores hospitais, né? Que o primeiro hospital onde nós estivemos é o maior hospital do Líbano, o Hospital Universitário Rafik Hariri, e lá também a gente sentiu muitas dificuldades em termos de equipamento, né? Houve uma comoção mundial depois dessa explosão, vários países ajudaram, correram para ajudar, nós mesmos estivemos no Hospital de Campanha do Marrocos, e enfim, eu acho que existe sim uma luz do túnel para o Líbano agora dar uma melhorada. Mas a equipe começou a enfrentar também um outro problema grave. Durante o atendimento aos feridos, começou a aumentar o número de pacientes da Covid-19. Foram 3 dias seguidos de subida da curva e do aumento do número de mortos, o que obrigou o governo a decretar um lockdown. Eles então deixaram de lado vários outros problemas e fecharam os hospitais para a Covid-19 só, inclusive uma ala de queimados, onde existia muita atuação da equipe, foi fechada para que pudesse, então, virar a Covid, né? Da mesma maneira, o governo sinalizando com um lockdown muito intenso, um lockdown muito completo, inclusive com o fechamento do aeroporto, fez com que a nossa equipe, então, decidisse de sair rapidamente do país. Mas, mesmo assim, deu para a gente trocar experiência com eles lá, estender a nossa mão e fazer um trabalho bonito. E você vai ver no próximo bloco o impacto da pandemia da Covid-19 no Teatro Municipal. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa?
4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/Rede Legislativa. A Rede Legislativa é transparência e informação na sua televisão. Com o aumento das compras online provocadas pelo isolamento social, cresceram os golpes de estelionato. Para combater esse tipo de crime, a Polícia Civil do Rio lançou uma cartilha. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que os crimes de estelionato aumentaram mais de 70% no mês de junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos de estelionato em ambiente virtual apresentaram um aumento relevante, passaram de 9,2% em junho de 2019 para 29,7% em junho de 2020. O que vem crescendo muito nesse período é o golpe do WhatsApp clonado. Através desse golpe, pessoas que fazem anúncios de venda de algum bem em sites de negociação pela internet, o golpista fica observando esses sites e quando veem que alguém está entrando com algum anúncio, eles mandam uma mensagem pelo WhatsApp para esse telefone, dizendo que para que o seu anúncio seja concretizado e as pessoas possam fazer as negociações, você precisa informar uma senha de acesso, você precisa fornecer essa senha. Na verdade, essa senha é a sua autenticação do WhatsApp. E quando você fornecer isso ao golpista, permite com que ele faça clonagem do seu WhatsApp. E a partir daí, ele começa a mandar mensagens para seus amigos, porque ele tem acesso a toda a sua agenda, e começa a passar mensagem para amigos como se fosse você, pedindo um dinheiro emprestado, pedindo depósito, geralmente de pequenas quantias em contas correntes, porque aí facilita que a pessoa tenha essa disponibilidade de dinheiro, causando prejuízo dessa maneira. Para combater o aumento de casos de estelionatos, a Polícia Civil publicou uma cartilha com orientações para que a população possa se prevenir e não cair nas ciladas dos criminosos. Nós disponibilizamos uma cartilha onde relatamos os golpes mais frequentes, com o objetivo de que a população ela tome conhecimento de que esses golpes estão sendo realizados, da maneira como eles são realizados, para que quando ela for vítima, ela identifique a ocorrência de um golpe. Nessa cartilha também nós damos dicas de prevenção. A delegada fala sobre os prejuízos emocionais para quem sofre o golpe. Esses golpes, eles causam não só um prejuízo financeiro às vítimas, mas um prejuízo emocional. Nós verificamos que muitas pessoas deixam de contar que foram vítimas de golpe para seus parentes, seus amigos e não procuram a delegacia por vergonha. Você não precisa se envergonhar se foi vítima de um golpe. Como diz o nome, você é a vítima e deve procurar a polícia que está preparada a te auxiliar com a investigação para se chegar à autoria desses crimes. A delegada também explica as técnicas de abordagens dos criminosos. Esses criminosos, eles são capazes de iludir qualquer pessoa, porque eles usam métodos de convencimento que te fazem acreditar na veracidade da história que eles contam. Então, caso você seja vítima de um crime nessa natureza, não há motivo para se envergonhar. Você tem que comunicar o fato a uma delegacia de polícia para que a investigação possa ser realizada e esses criminosos sejam retirados das ruas e interrompida sua atividade criminosa, evitando que outras pessoas sejam lesadas. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o agitado ritmo dos dias úteis na Cinelândia deu lugar a um clima de tranquilidade, com menos pedestres circulando pela região. Vários espaços culturais localizados nessa área do centro continuam fechados, com as atividades sendo realizadas pela internet. A partir de hoje, você vai ver aqui no Câmara Rio Notícias uma série de reportagens sobre o impacto da pandemia nas instituições culturais da região. São os gigantes adormecidos da Cinelândia.
Icônico e centenário, principal casa de espetáculos do Brasil, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro está com as atividades suspensas desde o dia 13 de março, quando uma apresentação internacional teve de ser cancelada na mesma noite. Os lindos portões e estilo eclético permanecerão fechados até o final de 2020. A difícil decisão foi tomada com muita cautela. Existe uma grande responsabilidade sobre todos nós, administradores de espaços públicos, onde o público é numeroso, como no caso do Teatro Municipal, que deve ser observado assim, o máximo de cautela. Nós estamos assim, dentro de um protocolo rigoroso e que já começou, já fizemos o primeiro trabalho de sanitização de todo o espaço. Existem várias medidas ainda a serem tomadas em relação a filtros de ar-condicionado, proteção de acrílico para os músicos, proteções para o público. Isso tudo leva tempo, como também o preparo de uma temporada leva tempo. O governo ainda não recomendou uma data para a reabertura de salas de teatro, concertos e centros culturais na região metropolitana do Rio. Em se tratando de uma instituição estadual, o Teatro Municipal poderia acompanhar a regra, mas preferiu redefinir a temporada do próximo ano. De acordo com a determinação estadual, quando as casas de espetáculo voltarem a funcionar, poderão usar somente 1/3 da plateia. Aqui, na joia arquitetônica e cultural da Cinelândia, isso representa cerca de 750 lugares. O Teatro Municipal mantém corpos artísticos como orquestra sinfônica, balé e coro, que se empenharam durante a pandemia do novo coronavírus para manter a instituição funcionando, mesmo que remotamente. Exposta ao frio inclemente que te cresta a vida Deus, tu podes ficar doente. Pela primeira vez, nós nos vimos nessa situação pandêmica e a criatividade do artista ela é infinita. Desde o início, nossos artistas começaram um trabalho em suas casas, filmando o processo de ensaios individuais e que viraram os ensaios em casa de todos eles. A partir dali, várias outras atividades foram sendo colocadas em nossas redes, inclusive aulas com os nossos profissionais aqui do teatro, muitas lives com as pessoas do teatro e convidados do Brasil e de fora do Brasil. Fizemos um programa de Johann Sebastian Bach em casa, fizemos uma série de apresentações, o balé fez um trabalho belíssimo e isso tudo nos abriu a possibilidade de ser visto pelo mundo inteiro, Além dos 2.300 lugares do teatro, nós estamos tendo acessos no mundo inteiro para ver os nossos artistas tocando, cantando, dançando. E está sendo uma abertura de um novo canal de escoar a produção artística dos corpos estáveis do Teatro Municipal, que são as redes sociais, e que ano que vem, mesmo voltando a apresentações presenciais, nós pretendemos continuar com o trabalho virtual, porque ele pode ir bem longe para quem não consegue vir até a cidade do Rio de Janeiro, nem ao Teatro Municipal. Outro destaque é o passeio virtual pelas belas e históricas instalações do teatro. No ar desde 1º de junho, o vídeo de quase 9 minutos promove um tour que substitui, ao menos temporariamente, a visita guiada presencial, que contava com uma média de 600 pessoas por semana. A boa notícia é que esta atividade cultural será retomada ainda no segundo semestre. Nosso tour virtual é um sucesso de acessos internacionais. Quem do mundo inteiro quiser dar uma visita ao teatro através desse vídeo, tem essa possibilidade. A nossa visita guiada aqui dentro do teatro sempre foi um sucesso. Nós esperamos poder retomá-la ainda esse semestre, aqui presencialmente, mas com certeza o tour virtual passa a ser um ativo que nós vamos atualizando sempre
porque o mundo quer visitar o Teatro Municipal e a internet possibilitou isso. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.